Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafezinho. Se você achou um pouco estranha essa abertura, saiba que é porque nesse momento eu estou de férias e o podcast também. Entre 1º de janeiro e 5 de fevereiro, nós estaremos apresentando aqui no streaming de áudio uma temporada especial com todos os episódios da nossa primeira temporada, que foi ao ar primeiramente no YouTube em 2020. Isso faz parte das comemorações dos nossos 2 anos no ar, que ainda vai contar com o lançamento de um livro com as melhores colunas de opinião escritas por mim e pelo historiador João Gabriel Silva no dia 8 de fevereiro, e a estreia da nossa nova temporada a partir do dia 12 de fevereiro. Mas, como eu sempre digo, se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente, ainda que requentado. Trazido a você pela Anchor, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. E livros, se você ficou até aqui, as melhores colunas de opinião do podcast Cafezinho. Lançamento oficial dia 8 de fevereiro, exclusivo no site amazon.com.br. O ano de 2020 começou de verdade. O carnaval já passou e aos poucos vamos voltando às nossas rotinas. Voltando mais ou menos, porque em junho tem São João e outubro tem a eleição municipal. E é em outubro que o bicho vai pegar. Mais uma vez, caberá a você, eleitor, decidir o que você quer para o seu município pelos próximos 4 anos. Baseado nos projetos e no histórico de seu candidato favorito. É tempo de renovação. Pelo menos em teoria, é o que deveria ser. Não é segredo para ninguém que eu nasci no estado de São Paulo, mas que cresci aqui em Buíque. Estudei o ensino médio no Duque de Caxias. A maioria dos meus melhores amigos ou são daqui ou conheci enquanto morava aqui. Meus avós moraram até morrer aqui em Buíque também. Enfim, eu me considero um buiquense. Voltei a São Paulo por conta da faculdade, mas sempre acompanhando o que acontecia por aqui graças às redes sociais. Contando idas e vindas, já são quase 15 anos morando nessa cidade. Durante esse tempo todo, Buíque não mudou quase nada. E isso não é um elogio. Não se desenvolveu tanto quanto poderia e pior, os vizinhos começaram a passar lá para trás e crescer mais do que a nossa própria cidade. O último censo feito pelo IBGE em 2010 apontou que o PIB, Produto Interno Bruto, a soma de tudo aquilo que é produzido em determinado local durante um período de Buíque naquele ano, foi de, acreditem, 300 milhões de reais. 5 anos depois, a mesma Buíque apareceu numa lista da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro como o município com o pior IDH de Pernambuco e um dos 500 piores do Brasil. Como isso é possível? Ainda existem ruas na zona urbana que são de terra. Comunidades que a cada período chuvoso ficam isoladas por causa das péssimas condições das estradas. Fora que o único grande atrativo da cidade para os turistas é o catimbau, merecidamente. Mas será que Buíque é só isso? Os mais velhos dizem que o atraso vem desde os tempos da antiga linha de trem, que passaria por Buíque, mas o manda-chuva da época não quis. Resultado, Arco Verde que recebeu a linha do trem e deu no que deu. Hoje, Arco Verde tem muito mais relevância cultural, política e econômica a nível estadual que Buíque. Cidade que é mais antiga e tem um território maior. E isso é uma vergonha. E esse atraso tem 2 culpados principais. Os gestores que assumiram e nunca se esforçaram o suficiente para que o município tivesse o merecido protagonismo no estado. E do eleitor também, que, seja por inocência ou por pura safadeza, colocou alguém assim no poder ou se omitiu na hora da votação. Já passou da hora dessa cidade sair do estado de comodismo.
Essa situação se tornou insustentável, não dá mais para aceitar tão pouco. A partir de 4 de abril, nós saberemos quais serão os candidatos à cadeira mais importante do Executivo Municipal. 4 de abril, para quem não sabe, é o prazo final que os pré-candidatos têm para registrar suas candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral. Pelos nomes de alguns pré-candidatos que eu ouvi falar, nenhum deles me passa a impressão de que, se eleito, fará algo novo ou diferente do antecessor. Eu posso até estar enganado. E eles, se quiserem, têm espaço aqui no cafezinho para expor suas propostas de opiniões. Todos eles estão formalmente convidados por mim para uma entrevista. E a você que me ouve, eu quero deixar um pedido, mas um pedido muito importante. Pense em tudo aquilo que você pode ter na sua comunidade. Veja de fato se o candidato que você vai apoiar pensa igual. E depois que eleger o sujeito, cobre se ele não cumprir o prometido. Não deixe de cobrar não. Não caia na lábia do fulano que te dá saco de cimento por voto, uma dentadura, ou mesmo tapeia fazendo uma grande festa na cidade. A festa tem hora para acabar, e a quem fica na praça no final, só vai restar ver a sujeira que os outros deixaram. Comece a pensar nisso. Dia 4 de outubro tá logo aí. E é só isso. Confira agora algumas das notícias mais relevantes dos últimos 15 dias. O presidente Jair Bolsonaro assinou no dia 2 a medida provisória para a contratação de militares da reserva e servidores aposentados para o INSS. A MP é uma tentativa de zerar ou pelo menos diminuir o grande número de processos de pedidos de benefícios em todo o país, que já somam quase 2 milhões. 1.300.000 são só de pedidos de aposentadorias. De acordo com o próprio INSS, cerca de 6 mil funcionários em todo o Brasil se aposentaram no ano passado. Fora que o sistema interno do Instituto teve que ser atualizado após a aprovação da nova reforma da Previdência pelo Congresso em novembro. A medida, que já está valendo, também traz regras mais simples para outros tipos de contratações de emergência pelo governo federal. Essas regras, para serem devidamente regulamentadas, precisam passar pelo Congresso Nacional e serem aprovadas por deputados e senadores até o meio do ano. O governo de Pernambuco fará neste mês o pagamento do 13º estadual do programa Bolsa Família aos beneficiários nascidos entre os meses de maio e agosto. Se você nasceu em um desses meses e quer saber quanto você pode receber a mais em seu benefício, basta acessar o site da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Justiça do governo de Pernambuco. Anote o endereço: www.sdscj.pe.gov.br. Repetindo: www.sdscj.pe.gov.br. Lá é só clicar no ícone 13º do Bolsa Família, informar o número do seu NIS junto com a data de nascimento. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, abriu processo seletivo simplificado no dia 5 para preencher mais de 200 mil vagas temporárias para o censo 2020. 180 mil vagas são para recenseador e outras 22 mil para agente censitário, com remunerações que variam de acordo com o desempenho, no caso do recenseador, até R$ 2.100 mensais no caso do agente censitário. Ambos exigem ensino médio completo. As inscrições custam R$ 23 para recenseador e R$ 35 para agente censitário, e podem ser feitas até o dia 24 de março pelo site www.sebrasp.org.br. A prova objetiva está prevista para 24 de maio e o resultado final sairá no dia 3 de julho. Após a divulgação do resultado final, os contratados passarão por treinamento antes de começar a trabalhar em agosto. Os contratos terão duração de 3 meses,
sendo prorrogados por mais 3, a depender do IBGE. Os artigos 37, parágrafo 10 da Constituição e 6º da Lei nº 8.745 de 1993 proíbem a contratação pelo IBGE de quem tem qualquer tipo de ligação com o serviço público, seja trabalho por contrato ou cargo efetivo, ou ainda aposentado de cargo efetivo da administração pública federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, das polícias militares, do Corpo de Bombeiros Militares ou mesmo das Forças Armadas. O ex-prefeito e pré-candidato à eleição deste ano em Buíque, Jonas Camelo Neto, do PP, virou réu em uma ação penal movida pelo Ministério Público de Pernambuco na comarca de Buíque. Segundo o processo, Jonas é acusado de não ter investido o mínimo de recursos estipulado por lei na saúde e na educação do município enquanto estava no cargo, além de ter deixado de repassar ao Fundo de Previdência dos Servidores Municipais e ao INSS mais de 2,5 milhões de reais. A soma das penas para quem comete crime de responsabilidade e apropriação indébita previdenciária pode chegar, se somadas, até 8 anos de prisão com pagamento de multa. Esse processo vem ao mesmo tempo em que a Câmara de Vereadores rejeitou a prestação de contas do ano de 2015, quando Jonas ainda era o gestor municipal. Por meio de uma rede social, Jonas disse que está tranquilo, que este será outro processo que ele vencerá e que sua defesa já foi entregue à justiça. A sua assessoria jurídica esclareceu em nota que a ação está em sua fase inicial e que, de acordo com a Constituição brasileira, ninguém será considerado culpado até decisão transitada em julgado. Vale lembrar que, para ser considerado inelegível pela lei da ficha limpa, Jonas Camelo teria de ser condenado também em um tribunal de segunda instância, neste caso, o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Sobre a rejeição das contas de 2015 pela Câmara de Vereadores, a assessoria informou que todos os esclarecimentos serão prestados na época oportuna. Repetindo, o ex-prefeito e pré-candidato à Prefeitura de Buíque, Jonas Camelo, virou apenas réu em uma ação movida pelo Ministério Público de Pernambuco. Não foi condenado. A ação ainda está em andamento na comarca de Buíque. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho está preso preventivamente no Paraguai desde o dia 6, acusado de entrar no país com documentação paraguaia adulterada. Seu irmão e empresário Roberto de Assis também foi preso. A defesa deles argumenta que os documentos foram uma cortesia de um empresário brasileiro amigo deles, que também foi preso. A entrada no país foi facilitada por uma empresária paraguaia, que organizava um evento beneficente do qual Ronaldinho participaria na capital Assunção naquela semana e que está foragido. Funcionários do Departamento de Aviação Civil do país também foram presos por terem permitido a entrada de Ronaldinho e Assis em solo paraguaio, mesmo com a documentação falsa. Vale lembrar que o Paraguai é membro do Mercosul e, por isso, se um brasileiro quiser entrar legalmente no país, basta apresentar um documento de identificação válido no Brasil, como uma carteira de identidade, por exemplo. Nessa semana, a defesa do ex-jogador tentou converter a prisão preventiva em domiciliar, mas o juiz negou o pedido, argumentando que, devido à repercussão do caso, essa medida poderia resultar em obstrução das investigações. A prisão preventiva pelas leis paraguaias pode durar até 6 meses. A Globo lançou no último dia 12 Marielle, o documentário. A série documental de 6 episódios conta a história da vereadora carioca Marielle Franco e de Anderson Gomes, seu motorista. Em paralelo, também são exibidos depoimentos de familiares e um passo a passo dos desdobramentos da investigação feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Marielle e Anderson foram mortos em 14 de março de 2018 e, passados 2 anos, a investigação ainda está bem longe de um esclarecimento definitivo. Este foi um trabalho dirigido pelo jornalista Caio Cavecchini e supervisionado por Ricardo Vilela,
diretor executivo de jornalismo da emissora. Na quinta-feira à noite, foi exibido o primeiro episódio da série na TV Globo. E em seguida, todos os 6 episódios já estavam disponíveis para assistir no Globoplay, tentando responder uma pergunta que até hoje incomoda a família e a sociedade brasileira no geral. Quem e por que matou e mandou matar Marielle Franco? A vantagem do podcast é que você pode ouvir quando, onde e como quiser. Além da playlist disponível no canal William Lourenço do YouTube, você também pode ouvir o cafezinho por meio da plataforma Ola Podcasts. Basta acessar o site www.olapodcasts.com ou baixar o aplicativo disponível no Google Play ou na Apple Store. Lá é só pesquisar por Cafezinho com William Lourenço, assinar o canal e ouvir todos os episódios disponíveis. Lembrando que o Cafezinho tem episódio novo 2 vezes por mês no YouTube, todo dia 15 e 30 e no Ola Podcasts em seguida. No dia 4 de março, a atriz Regina Duarte assumiu oficialmente a Secretaria Nacional de Cultura. Em seu discurso, ela disse que vinha para tentar pacificar os ânimos entre a classe artística brasileira e o governo de Jair Bolsonaro. Vou dizer o que penso a respeito. Domingo passado, o Fantástico exibiu uma entrevista dela ao jornalista Ernesto Palha. Em todas as perguntas feitas, ela não titubeou e foi bastante franca, até mesmo nas perguntas mais polêmicas. A impressão que tive é de que ela, de fato, está animada com a nova função e que se empenhará ao máximo para fazer tudo o que estiver ao seu alcance pela cultura brasileira enquanto secretária nacional. Como atriz, sua contribuição é reconhecível e inegável. Afinal, são mais de 50 anos de uma carreira consolidada no teatro, cinema e TV, com atuações aclamadas por críticos e pelo público. E ela, que já tem 72 anos de vida, dificilmente aparece nos holofotes senão pelos seus trabalhos artísticos. Pela experiência e credibilidade que tem no cenário artístico, e evidentemente por ter se posicionado a favor de Bolsonaro na última eleição, em 2018, ela foi o nome que veio a calhar para o atual presidente substituir Roberto Alvim. Aquele que fez um vídeo com referências ao propagandista do governo nazista Joseph Goebbels. Desde 17 de janeiro, data da demissão do secretário, o governo buscava alguém que pudesse agradar os dois lados, o deles e o de uma considerável parte da classe artística brasileira. O primeiro atrito surgiu já no primeiro dia do mandato, quando Bolsonaro extinguiu o então Ministério da Cultura, o transformou em uma secretaria e o vinculou ao Ministério da Cidadania. Depois foram feitas algumas alterações na Lei Rouanet que dificultaram o acesso de muitos produtores culturais a esses recursos. Daí vieram também reclamações de censura do governo a obras consideradas imorais, a nomeação de um homem que se manifestou publicamente contra o movimento negro brasileiro para comandar justamente a Fundação Palmares, dentre discussões do presidente com artistas declaradamente de esquerda como Chico Buarque e José de Abreu, entre outros. O fato é que Regina Duarte chega com uma missão nobre, porém difícil, porque além de lidar e filtrar todas as queixas de quem trabalha com a cultura no Brasil e buscar soluções que se convertam em políticas públicas de incentivo à cultura nacional, ela ainda terá de lidar com o lado político da coisa. A Secretaria Nacional de Cultura está hoje vinculada ao Ministério do Turismo, comandada por Marcelo Álvaro Antônio. Pesquisem depois no Google sobre ele. Em sua posse, ela frisou uma fala de Bolsonaro em que ele teria dado a ela carta branca para comandar a secretaria, e que só por isso ela aceitou o cargo. O engraçado é que no vídeo da cerimônia de posse, feito pela TV Brasil, após ela dizer isso, o câmera focou no Bolsonaro com uma cara feia, como se parecesse que ele não tivesse gostado de ouvir aquela parte. Dê uma pesquisada depois no YouTube nesse vídeo. Enquanto estavam nas negociações, Bolsonaro e Regina diziam que estavam em um noivado. Pois bem, casamento feito,
Resta agora torcer para que ele dê bons frutos e que não termine em um divórcio litigioso. Eu desejo boa sorte a Regina Duarte em seu novo papel. E muito mais sorte à cultura brasileira. Essa há tempos precisa de mais protagonismo no poder público brasileiro. Pois bem, senhoras e senhores, hoje no nosso cafezinho, no destaque da edição, vamos falar, é claro, sobre o coronavírus. A Organização Mundial de Saúde declarou na última quarta-feira que o coronavírus se tornou uma pandemia. São casos confirmados em pelo menos 118 países, com mais de 3 mil mortes confirmadas. Até o fechamento dessa edição, o Ministério da Saúde brasileiro confirmou 98 casos em 9 estados e no Distrito Federal, com mais 1.485 casos suspeitos. Comigo está o nosso colega historiador João Gabriel, colunista do nosso cafezinho, o cantor e compositor Josué Lima e o profissional de saúde Igor Araújo para abordar este tema. E eu quero começar perguntando pro meu caro amigo Gabriel o seguinte: as autoridades de saúde brasileiras estão mesmo preparadas para um surto como esse? Muito possivelmente não, já que o sistema de saúde público é uma bagunça no seu contexto geral. Mas as pesquisas na universidade têm se mostrado completamente promissoras. Vejam que conseguiram em 48 horas isolar o vírus para estudar da sua forma de transmissão. Agora eu queria saber do meu caro amigo Igor, a primeira vez que ele está participando do nosso podcast, é o seguinte: quais são as medidas que a sociedade tem que tomar a partir de agora em relação a, não apenas ao coronavírus, evidentemente, mas a tantas outras doenças que nos assolam? Boa tarde a todos os telespectadores. Eu acho que o seguinte, tem que ter assim mais precauções, como higiene, nas mãos, lavar as mãos sempre, evitar aglomerações e evitar muitos contatos contínuos com pessoas e até mesmo com dinheiro. Isso é ótimo para quem é antissocial. Para quem é antissocial é uma maravilha. Mas quando isolar todo mundo, não ter contato com pessoas. Eu vou morrer nesse dia, não fala aí. Não, você pode falar aí, você tava falando. E o pior é que se alastrar, né, essa porra desse... Eita, desculpa, pode... Não, vai, já foi. E o pior é que se alastrar o coronavírus... Mas pega de todo jeito. Como eu ia falando, se alastrar o coronavírus, né, vão ser fechadas as escolas. Alguns campeonatos, não só pelo Brasil, mas pelo mundo, já foram cancelados, outros estão jogando em portões fechados. E aí, escola, postos, a área da saúde não pode parar, justamente porque o coronavírus é uma coisa que tem a ver com a saúde. Mas escolas, postos, policiais, um bocado de coisa, jogos de futebol, shows, inclusive pra gente que é dono da música também, a gente se sente até ameaçado por conta disso, vão acabar fechando. E a cada vez mais as pessoas vão ficar em suas casas sem poderem ter o mínimo contato físico com outras pessoas. Isso é uma maravilha. Sinal. Pra quem gosta de muito contato físico, Eu mesmo já tô chorando aqui. Mas essa é uma pergunta que eu ia fazer para Josué. E aí, Josué, o que a classe artística tem pensado sobre isso? Já que afeta bastante. Inclusive financeiramente. Já foram cancelados alguns shows, já de alguns cantores já pelo Brasil. Na verdade, não tem como continuar, porque no show há um aglomerado muito grande de pessoas. E uma pessoa infectada no show pode passar para muitas pessoas e assim vai, né? Porque é um vírus que transmite muito rápido, exatamente. Né? Ele não é tão letal assim. Ele é letal, mas não tanto. Mas em compensação ele transmite muito rápido. E é sempre bom a gente frisar aqui que o coronavírus, embora seja um vírus de contágio mais fácil comparado com outros vírus, não é tão letal. Pelo menos na nossa faixa etária aqui de 20 e 25 anos. É mais perigoso para quem tem acima de 60. Ou alguma imunidade baixa, né, William? Ou quem tem a imunidade baixa tem que prestar atenção. Ou sofre de algum tipo de doença crônica, por exemplo, diabetes, hipertensão ou algum tipo de síndrome. Para vocês verem uns dados que eu estava lendo esses dias na internet, um site confiável, é claro. Apenas 0,02% das pessoas que morreram por conta do coronavírus tem menos de 40 anos, ou seja, até 40 anos, apenas 0,02% de mortes tivemos. O maior índice é acima dos 40, principalmente acima dos 60, quando pega os idosos e as pessoas que já estão mais debilitadas de saúde.
E ainda falando dessa questão do coronavírus, está afetando a indústria do entretenimento, dos esportes, a economia também está sofrendo vários baques. Essa semana mesmo a Bolsa de Valores de São Paulo teve 2 interrupções nas atividades, isso num dia. E o dólar bateu a marca histórica dos R$ 5. Viagens para vários países estão sendo canceladas, sobretudo para países da Europa, onde virou um novo foco da pandemia. A Itália principalmente. Tanto é que eu mesmo estava pensando em ir para a Itália, mas agora com esse negócio do coronavírus eu não vou poder ir. Mais uma desculpa para eu não poder ir para a Itália, mas... E eu tava quase indo pra Disney, vai fazer o quê? Tem que adiar os planos. E até a Disney suspendeu as atividades dessa semana. Enquanto eu e Igor, a gente queria ir apenas pro Saramandaia, né? Depois do Saramandaia. Eu estou evitando jogar sinuca nos bares da cidade por conta do coronavírus. Por conta da contaminação. Meus amigos estão sentindo falta de mim, mas infelizmente tem que evitar aglomerações. Ó, pra você ver, eu quando cheguei aqui em Arco Verde, eu cumprimentei Josué batendo o cotovelo, não foi nem apertando a mão. Tem que ser assim. Dicas de segurança. São dicas de segurança. As autoridades médicas dizem que você tem que ficar no mínimo 1 metro de distância das pessoas. Use álcool gel. Usar bastante álcool gel. Leva na bolsa. Só não vai lavar a mão com vinagre. É mais fácil você temperar o coronavírus do que tá se imunizando. Tá vendo, né, minha gente? Usem álcool. Estão vendo, né? Usem muito álcool. Segundo nosso amigo Josué aqui, ele tem uma cura perfeita pro coronavírus. Qual é, Josué? Qual seria? Assim, como vocês sabem, o álcool ele pode ser um dos ingredientes que evitam o coronavírus do lado de fora do ser humano. Agora, vamos supor que você esteja com o coronavírus e você possa botar esse álcool para dentro. O álcool com certeza vai matar o vírus por dentro, porque ele é forte. Ou seja, eu tenho uma dica de ouro para ninguém morrer de coronavírus: pitu com caju. Pituzinho para matar e o caju para espalhar assim a pitu por dentro. Pode tomar. Pitu com caju. Olha aí a dica, gente. Se chama engenharia reversa. Engenharia reversa. Anotem, gente, anotem. Em um universo paralelo, esse cara é um cientista que descobriu a cura do câncer. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é tipo um bolão, porque a gente sabe que o número de casos confirmados do coronavírus no Brasil vai aumentar. Isso é Tipo um bolão, eu quero fazer um registro aqui. Vai lá. No último bolão da virada, a gente foi assaltado. Fomos roubados. Éramos para ser os ganhadores da Mega da Virada, mas... por algum motivo, o prêmio não foi pra gente. A Caixa Econômica, as loterias da Caixa, se quiserem, podem se manifestar depois a respeito disso. E não é teoria da conspiração, isso é verdade. É verdade. Tá, mas vamos voltar ao negócio do bolão. Em quantos dias vocês acham que os casos confirmados podem chegar a 150, por exemplo, no Brasil? Você, Gabriel? Mais uns 15 dias. Acho que 1 mês. E você? Eu acho assim, infelizmente, né? Tem que falar, eu acho que uns 12 dias, infelizmente. Porque talvez até tenha esses casos, mas a mídia demora a divulgar, né? O governo. Quando sim. vem revelar, porque já tá bem alarmante. Ou até mesmo algumas pessoas não estão procurando os postos de saúde, ou os postos de saúde não são capacitados para orientar as pessoas a tomarem o caminho certo. Por exemplo, houve alguma instrução por parte da Secretaria de Saúde de Buíque, isso levando para uma coisa mais local, em relação a esse novo coronavírus? Porque embora Buíque seja muito isolado, esteja a 300 quilômetros de distância do Recife, recebe turistas em algumas ocasiões. Como tivemos o carnaval. Principalmente pelo Vale do Catimbau. Como foi o carnaval, as visitações ao Vale do Catimbau também recebem muitos turistas, muitas pessoas vindas do Recife. Então, houve alguma instrução por parte da Secretaria de Saúde de Buíque para que os profissionais de saúde possam atender possíveis casos suspeitos dessa doença? Bom, assim, primeiro manter a calma. Segundo, só as orientações que é passadas pelo Ministério da Saúde, que são simples. Aconselhar as pessoas a manter a higiene, todo mundo já conhece. E caso tenha alguma coisa suspeita, procurar o posto de saúde mais próximo. E lembrando, os sintomas que o Ministério da Saúde considera como suspeitos para o Covid-19, que é o nome da doença provocada pelo novo coronavírus, são tosse seca, coriza, febre alta e dificuldade para respirar. E eles agora estão aconselhando que você só procure uma unidade de saúde se apresentar 2 desses sintomas ao mesmo tempo. Se for só tosse, se for só coriza, se for só febre
Ou se for só a dificuldade de respirar, eles aconselham que você faça um isolamento domiciliar de no mínimo 7 dias e depois disso, se o sintoma não passar, aí sim você procura a unidade de saúde. Que era que eu ia falar, mas assim, falando em governo em Brasília, o secretário de comunicação da presidência da República, aquele Fábio Weingarten, deu positivo os exames dele para o novo coronavírus. Ele tinha viajado com o presidente Bolsonaro para os Estados Unidos, ele até se encontrou num jantar lá com o americano Donald Trump, e quando voltou de viagem, desembarcou em São Paulo, foi lá para o Sírio-Libanês, com sintomas semelhantes, fez os exames e deu positivo. Aí ligou o sinal de alerta no Palácio do Planalto. O presidente passou por exames, o filho dele, o Eduardo, também passou, a primeira-dama também, alguns ministros. A emissora americana Fox News tinha dado como positivo o caso do presidente. Só que aí o cara chega horas depois na rede social e fala que deu negativo. O que é que pode ter acontecido nesse caso do presidente em específico? Bom, aí não faço a menor ideia. Talvez a Fox mentiu, ou o presidente está omitindo, mas eu creio que ele não esteja contaminado. Ele tomou um latão de cana. E ficou curado. Ficou curado por isso. Porque a Fox News tinha dito que o filho dele, o Eduardo, tinha confirmado esse caso. Aí ficou meio que esse... Na verdade, o que se sabe, pelo menos até agora, é que o Weingarten, a advogada do Aliança pelo Brasil e Nestor Foster são os que realmente estão com coronavírus. E também o cantor de Ferreiro, né? Já que é pra falar de famosos, o cantor de Ferreiro também contraiu a doença. Pegou, né, aquela Gabriela Pugliese, Essa nega aí, É, essa mulher. que ela tinha ido para um casamento. Olha só que coisa. Ela tinha ido para o casamento da irmã em Itacaré, na Bahia. Uma festa com 500 convidados. Um dos caras tinha voltado da Itália e contaminou Isso geral. saiu até no portal de notícias UOL, que esse casamento é responsável por a proliferação dos casos de coronavírus em muitos lugares por aí. Pra você ver, mas a gente torce, claro, para que se recuperem bem em suas casas. Não temos nada contra eles, mas... É por isso que a esquerda diz, coronavírus é doença de rico. Agora, E pobre nessa nenhum hora... tem dinheiro para ir para Itália, outro país. Mas vamos pensar no seguinte. Você tocou nessa questão de doença de rico. Se esse coronavírus baixar para as classes mais pobres do nosso país, chegar em áreas mais isoladas ou em comunidades carentes, o sistema de saúde já é deficitário com essas pessoas historicamente. Isso Desde sua criação. Isso desde sua criação em todas as doenças. Como é que seria, no caso, o cenário do sistema de saúde brasileiro nessa ocasião? Com mais pessoas carentes pegando o coronavírus e indo atrás do serviço público de saúde que já é tão problemático. Colapso, porque os hospitais faltam leitos. E se o hospital é muita proliferação de gente, ou seja, é foco perfeito para que a doença continue se espalhando. Então há de verdade um risco de haver um colapso na saúde pública do Brasil. Não só do Brasil, acho que do mundo inteiro. Porque esse é o maior medo. Não é a taxa de mortalidade, é a forma que os sistemas de saúde têm para lidar com isso, porque eles vão entrar em choque. Faltam leitos, faltam médicos, faltam equipamentos para lidar com tanta gente doente. E você, Igor, tem algo Também mais a concordo acrescentar? com o meu amigo Gabriel. É por conta que o SUS é deficitário. Aí o paciente vai lá já com o problema do coronavírus, já infectado. Não consegue resolver o problema, porque não tem capacitação, né? O Sistema Brasileiro de Saúde, o SUS, né? E daí vai espalhando para os demais que já estão ali doentes com outros problemas, e daí vai se espalhando cada vez mais. Se caso chegue que provavelmente, infelizmente, é uma grande chance de acontecer. Você tem algo a acrescentar também, José? Não, eu concordo com tudo que eles disseram. Agora, duas palavrinhas que estão na moda agora, graças a esse coronavírus, são etiqueta sanitária, que nada mais é do que o hábito de você lavar as mãos com bastante frequência. Mas não é lavando as mãos de qualquer jeito.
Os especialistas dizem que enquanto você lava, tem que estar lavando lá com água e sabão ou álcool gel por no mínimo 20 segundos. Frisando as seguintes regiões, você tem que esfregar as palmas, por entre os dedos, nas costas da mão também, nas unhas, nas pontas dos dedos e até nos pulsos. E fazendo isso com frequência, quando você sai e toca em algum objeto que você não tem noção de quem mais tenha tocado, enfim, Dinheiro, né? Passa por várias dinheiro, né, velho? até nota de dinheiro, você tem que prestar bastante atenção quanto a isso. Sim, outra coisa. Jovens aí recém-entrados na puberdade, cuidado, lavem bem as mãos. Não sei se me entenderam o porquê. Tem que lavar bem as mãos com bastante... Lavem as mãos e lavem outras coisas. Exatamente. Lavar tudo, velho. Lavem tudo. Higiene é o foco aqui. Jovens, Tem que se preocupar higiene. com a Se sua não tiver saúde. dinheiro para comprar o álcool gel, pega um pedacinho de sabão amarelo, corta, bota na bolsa, enrola numa bolsinha de plástico, bota no bolso e vai Ou embora. até aquele próprio álcool 70 graus, que dizem que também faz um efeito similar. De todo jeito, Ou outro tipo de álcool. Até porque ele parece que tem mais porcentagem do que o álcool gel. Tem uns que É, 60%. tipo de álcool. tem que higienizar as mãos da melhor forma possível. Não sei se vocês perceberam, mas nosso amigo Josué ele tem uma tendência muito grande a acreditar nos efeitos do álcool como método de cura. É uma nova ciência, a nova ciência que chegou. Já que a cannabis pode curar, é medicinal, a cachaça também é medicinal, né, gente? Procurem esse cara. Antibacteriano. Antiviral. Só que essa questão da cannabis fica para um próximo programa. E assim nós encerramos essa edição do podcast Cafezinho, agradecendo a você que me ouviu pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Siga-nos em nossas redes sociais, basta pesquisar no Facebook e Instagram por podcast Cafezinho Oficial. Saiba o que é notícia no Brasil e do mundo, bem como tem acesso às nossas colunas de opinião em nosso site podcastcafezinhooficial.blogspot.com. Eu tô indo embora e a você que fica, um excelente dia e até a nossa próxima edição. Tchau!